Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, é também membro do Secretariado Nacional do Partido, faz parte também da coordenação política do atual governo em gestão. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está David Santiago, jornalista do Público. Bem-vindo. Chegados aqui, Eurico Brilhante Dias, podíamos dizer que a maioria absoluta foi o pior que podia ter acontecido ao Partido Socialista? Não. Isso seria não entender, não perceber que a maioria absoluta ocorreu numa circunstância muito particular e que o Partido Socialista, como grande partido nacional, tem a obrigação de assumir essas responsabilidades de governo, com uma maioria absoluta neste caso, mas respondendo a um contexto particularmente desafiante. É preciso dizer que aquela maioria absoluta é uma maioria absoluta que surge no pós-pandemia, surge num quadro de recuperação e de necessidade de recuperação económica depois da pandemia, surge no quadro em que é preciso avançar rapidamente com o plano de recuperação e resiliência e surge também num quadro político onde há, na sociedade portuguesa, uma clara sensação, para não ir mais longe, de que a solução política alternativa passava por um governo de direita com o apoio da extrema-direita, que hoje, como sabe, tem já um grupo parlamentar na Assembleia da República. Quando, à nossa esquerda, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, não se mostravam, em particular para o eleitorado de esquerda, como soluções confiáveis, fiáveis, para garantir estabilidade política e para garantir que, de hoje para amanhã, o poder não acabasse nas mãos da direita. E por isso o Partido Socialista tem uma maioria absoluta nesse quadro político, com uma liderança clara do meu camarada António Costa, e a partir daí foi possível desenvolver um conjunto de políticas públicas num período difícil, porque depois tivemos a guerra, como se sabe, a guerra na Ucrânia, o período inflacionista, mas acima de tudo entregar 3 bons orçamentos ao país. Aliás, o que entrará agora em 24 já depois da crise política, chegará aos portugueses, aos bolsos dos portugueses, porque esta maioria absoluta existe já agora e, portanto, está no Parlamento, e avançar em outras áreas, desde as áreas de sociedade. A propósito da liderança de António Costa, vivemos agora uma situação sui generis em que o primeiro-ministro em funções não é o líder do PS. Por um lado, eu perguntava-lhe se isso poderá dificultar a afirmação da liderança de Pedro Nuno Santos. Por outro lado, se acha que há aqui um risco de ter um PS a duas velocidades? Não, vamos lá ver. Nós somos um partido que é muito plural e diverso, mas que já mostramos no passado recente e até no passado mais longínquo que temos uma organização que funciona. O secretário-geral do partido é o Pedro Nuno Santos, eleito no último sábado. Os militantes do PS participaram ativamente num processo interno. 40 mil votantes é muito assinalável. E, neste momento, a condução política que nos levará às eleições do dia 10 de março é a condução política do secretário-geral e das equipas que forem sendo constituídas naturalmente. O primeiro-ministro tem uma incumbência de levar o partido, neste caso o governo, não o partido, o governo, até às próximas eleições, estando em gestão. E eu penso que nós demos todos os passos necessários, inclusive aqueles mais escénicos, se quisermos, para mostrar ao país que percebemos onde é que está a condução política, qual é o trabalho que tem que fazer o meu camarada António Costa como Primeiro-Ministro. Não vamos ter aqui uma liderança bicéfala? Não. O PS não tem uma liderança bicéfala. O PS tem um secretário-geral eleito, que está em funções já, e esse secretário-geral é o Pedro Nuno Santos. Isso os militantes do PS compreendem e a sociedade portuguesa também. E o eleitorado acha que compreende essa diferença? O eleitorado percebe, penso que perceberá, faz parte do nosso trabalho, dar claramente essa informação, comunicar isso ao eleitorado. E acho que o meu camarada António Costa deu aquilo. Eu dizia que, mesmo desde o ponto de vista escénico, porquê? Porque, evidentemente, o meu camarada António Costa teve a preocupação de, no dia seguinte, fazer um processo, eu não diria formal, mas mostrar essa transmissão de poder, que é inerente ao processo eleitoral, e também ainda ontem tivemos o jantar do grupo parlamentar, onde pudemos estar todos. O secretário-geral encerrou
sendo o grupo parlamentar um órgão do partido, como aquele que lidera o partido. Por falar no jantar, o Pedro Nuno Santos voltou a discursar e ele tem falado algumas vezes na necessidade de ter um bom resultado nas legislativas. Ainda não houve quantificação. Por um lado, perguntar-lhe o que é um bom resultado para o PS e, por outro lado, o PS deve pedir a maioria absoluta? O PS nunca pediu a maioria absoluta. Aliás, mesmo nas últimas eleições, nós não fizemos um pedido de maioria absoluta. Aliás, há muitos analistas que dizem que o facto de, a certa altura, termos deixado de falar de maioria absoluta durante a campanha eleitoral foi importante para depois termos uma maioria absoluta. Mas a dada altura, António Costa deixou de falar dela, não é? É o que eu estou a dizer. Sim. Precisamente, eu recordo-me que... Há aqui um risco se o Partido Socialista... Mas eu podia responder à pergunta do David Santiago, sim. Só dizendo o que é um bom resultado ou o que é o resultado esperado, que é. Um bom resultado é, como qualquer partido, nós queremos ter o maior número de votos possível. E, portanto, isso para nós é muito importante. Metade mais um. Isso é uma maioria absoluta. Eu disse que é o maior número de votos possível. O maior número de votos possível que garanta ao país ter um governo estável. Mas ficar pouco atrás do PSD é um bom resultado? Não, nós queremos ganhar as eleições. Não, isso é o maior número de votos possível é a partir de uma... Isso é o mínimo exigível para a liderança de uma de Pedro linha Nuno Santos? Que é termos uma maioria. Não, quer dizer, nós somos um coletivo, eu não vou determinar fasquias ao meu secretário-geral, eu faço parte do coletivo, sou líder parlamentar, também tenho as minhas responsabilidades e, portanto, não vou começar aqui a dividir responsabilidades. Devo dizer que queremos ganhar as eleições, temos condições para ganhar as eleições, todos os estudos de opinião que vou conhecendo indicam claramente que o PS continua à frente das sondagens e isso transmite ao conjunto dos militantes a ideia que é um combate difícil, porque evidentemente é um combate difícil depois de uma crise política, mas que apesar de tudo a estabilidade, a capacidade governativa ainda reside muito ou reside no PS. E portanto o maior número de votos possível para garantir que com essa força é o programa do PS, no essencial, que chega aos portugueses, porque achamos que é o melhor para servir o país. Mas no caso de haver uma maioria relativa, não é? O PS teria sempre de pedir ajuda aos parceiros de esquerda. Com uma maioria de esquerda. Mas eu acho que hoje em dia o que está em causa na sociedade portuguesa não é saber se há uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita. Claro que isso é muito relevante se o PS ganhar as eleições e se formar uma maioria à esquerda, não tendo o PS maioria absoluta, somos todos, sem exceção, todos à esquerda, corresponsáveis por dar ao país uma solução governativa. Isso parece-me evidente. A responsabilidade do PCP e do Bloco também existe. E claro que existe. Exatamente. Mas Pedro Nuno Santos, curiosamente, não tem querido dar esse passo de que pode vir a precisar dessa esquerda, não é? Eu não terminei a resposta. Eu disse, se a maioria for à esquerda, todos nós temos essa responsabilidade, todas as forças políticas de esquerda. E isso, hoje, para o conjunto dos portugueses, não é um tabu. Mas também sabem, como sabem do passado não muito longínquo, que só a força do PS consegue fazer avançar o país num quadro atlantista, europeísta, e que essa correlação de forças é muito importante para fazer avançar o país. Votar no Bloco e no PCP não é a mesma coisa que votar no PS, e a correlação de forças é muito importante, como disse também o secretário-geral Pedro Nuno Santos, para nós conseguirmos governar o país com estabilidade, mas num sentido europeísta, atlantista, para um país que faz parte da área do euro e que tem um conjunto de responsabilidades. Mas aquilo que o país discute hoje não é isso. A pergunta que se faz aos portugueses, e que os portugueses fazem, já agora peço desculpa, é se o PS ganhar as eleições, como é a forte expectativa que tenho, e apesar de tudo não se constituir uma maioria à esquerda, assumindo o Dr. Luís Montenegro que não governará com o Chega, coisa que a Susana Martins em particular sabe que eu não acredito muito. Mas também diz que não governará se não ganhar eleições. E também diz que não governará eleições, é evidentemente saber se o PPD-PSD, aquilo que fará não será viabilizar um governo liderado pelo PS. E isso é algo... Aliás, numa situação inversa, o PS deve viabilizar, como dizia Carneiro, que depois chegou a compor um bocadinho, a emendar um bocadinho a mão. O PS não deve viabilizar
soluções em que participa a extrema-direita. Mas se não estiver a extrema-direita, precisamente não haver a extrema-direita... E não há nenhuma solução estável, se o Partido Socialista não ganhar as eleições e a esquerda não tiver a maioria. Se o PSD, aquilo que eu não acredito que venha a acontecer, ganhar as eleições e tiver à direita uma maioria, terá que resolver com o Chega a forma, não é como quer governar, é a forma como lidará com a extrema-direita. Porque a verdade é que aquilo que tem acontecido no país é um discurso dúplice, que é o Chega é contestado e afastado, às vezes por algumas vozes à direita. Outras vozes, como ainda ontem o Dr. Pedro Passos Coelho, consideram que o Chega deve fazer parte de uma solução governativa. Eu não acredito que se a direita tiver uma maioria, o Chega não seja a solução. E por isso, o Chega é um problema do PPD-PSD, não é um problema do PS. Connosco não passa. Mas está a ignorar um cenário, eu vou insistir porque está a ignorar um cenário, que é, se houver maioria de direita, mas o PSD não quiser depender do Chega, se o PS está disposto a viabilizar os orçamentos da mesma forma que disse que espera que o PSD faça para... Esse cenário não vai acontecer. Quando eu digo que não vai acontecer é assim, se houver uma maioria à direita, o PSD vai fazer um acordo com o Chega. Okay. Não tenho a menor... Portanto, não vale a pena elaborarmos num cenário. Quer dizer assim, vai o PS viabilizar um governo do PSD para que o PSD não... Isso não vai acontecer. Ouça, não aconteceu em Espanha, entre o PP e o Vox. Não acontece em Itália, em que hoje a primeira-ministra é Meloni. E, portanto, em Portugal voltará a acontecer o mesmo. Como dizem muitos dos militantes do PPD-PSD, se houver uma maioria à direita, como disse ainda ontem o Dr. Pedro Passos Coelho, e eu não quero falhar, não o vou citar, vou parafrasear, os dois devem assumir essa responsabilidade, ou seja, devem perceber que essa responsabilidade deve ser assumida. E, portanto, não peçam ao PS para viabilizar nada com a extrema-direita. A convicção que tenho é que esse cenário não se colocará. Se a direita tiver maioria, mesmo que o PS ganhe as eleições, não tenho a menor das dúvidas. O país terá um governo de direita com a extrema-direita. E é por isso que só o voto no PS é um voto confiável para evitar que a extrema-direita chegue ao poder. E diga uma coisa, o PS está obrigado a ganhar estas eleições. Pedro Nuno Santos, exige-se essa responsabilidade? O PS quer ganhar as eleições. Todos queremos ganhar as eleições. A questão da exigência democrática de vitória é, penso, pouco razoável. O PS quer ganhar e nós não nos devemos desviar dos objetivos. No dia 10 de março estaremos todos juntos a avaliar o resultado, que é um resultado coletivo. E que eu acho que temos todas as condições para ganhar e para vencer. Isto não é uma corrida de obstáculos, não é uma corrida de Fórmula 1 e não é sequer o Campeonato Nacional de Futebol. Isto de ganhar e perder não é um jogo, não é um mero jogo. Estamos a falar da democracia portuguesa, estamos a falar da estabilidade da vida dos portugueses no futuro próximo. Essa estabilidade precisa do PS e precisa de um resultado forte no PS. Precisa da confiança dos portugueses no PS. Dado, em particular, o cenário político que acabei de descrever ainda há pouco. E se Pedro Nuno Santos não conseguir essa vitória, esse cenário, deixe-me concluir só a pergunta, se essa vitória eleitoral não existir, Pedro Nuno Santos tem de repensar a sua liderança ou é confortável para o PS continuar a ter Pedro Nuno Santos como líder da oposição? Não seria a primeira vez que o Partido Socialista tem um líder que não tem um resultado eleitoral desejado e o líder permanece como líder. Aliás, aconteceu com Eduardo Ferro Rodrigues, se bem nos lembramos, nos idos anos de 2002. Depende do resultado eleitoral? Não é, depende. Vamos lá ver. Não aconteceu com Seguro, por exemplo, não é? O António José Seguro não chegou a disputar eleições legislativas. Não, legislativas não, mas falou em mau resultado eleitoral. Não, mas o António José Seguro, que eu me lembro, não teve maus resultados eleitorais. Isso já nos levava a outra discussão. Sim, ele ganhou as autárquicas, ganhou as europeias e, portanto, como se sabe, eu acho que não acho que tenham sido maus resultados eleitorais. Agora, mas se o resultado eleitoral for um mau resultado e uma derrota muito forte... Isso são cenários hipotéticos que no dia de hoje é muito difícil. O secretário-geral acaba de ser eleito. Vamos trabalhar com ele para ganhar eleições, solidariamente como partido, que na sua pluralidade e diversidade
não é? Porque foi uma disputa interna, aliás, bastante interessante mesmo ao nível dos resultados da eleição interna. Nós vamos estar coesos, é isso que é preciso, coesos e unidos para ganhar as eleições. Portanto, não irão... O PS não se sente obrigado a despachar um líder recém-eleito se o resultado for mau? Não, e despachar é um verbo péssimo para, para esta circunstância. Acho que nós não estamos aqui para fazer... O Pedro Nuno Santos não precisa de fazer um tirocínio nas eleições. É líder do PS, teve 60% ou 61% dos votos nas eleições internas, e aquilo que nós temos que fazer agora é coletivamente enfrentar em conjunto estas eleições. Aliás, ainda ontem no jantar do Grupo Parlamentar foi muito interessante, porque não só discursou naturalmente o Secretário-Geral, o Dr. António Costa, o nosso camarada Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e eu próprio. 2 de nós apoiámos o José Luís Carneiro, e isso não significa que, passadas as eleições, no debate interno, continuemos a defender as nossas posições, mas de forma coesa e unida vamos disputar as eleições. Já falou na questão do antiatlantismo, do europeísmo. Olhando um bocadinho para a política interna, nós sabemos que, por exemplo, Pedro Nuno Santos defende um ritmo mais lento de redução da dívida pública do que aquilo que tem sido seguido por este Governo e por este Ministro das Finanças. Defende a recuperação total do tempo de serviço em que as carreiras das pessoas estiveram congeladas. Há a questão, por exemplo, da TAP, em que defende uma privatização em moldes diferentes, ou seja, em que o Estado não mantém a maioria do capital, pelo menos. Ou seja, há aqui a possibilidade... E por outro lado, Pedro Nuno também se diz aqui, e tem puxado muito pelos galões, ser também ele um herdeiro das políticas deste Governo. O que eu lhe pergunto, por um lado, é se há aqui o risco de Pedro Nuno Santos, como Primeiro-Ministro, digamos assim, desbaratar este legado. Como é que encara isso e o que é que acha que deveria ser feito nessa matéria se fosse o PS o próximo governo? Eu acho que o Partido Socialista tem que adotar para estas eleições uma aproximação... No fundo, pôr em causa a política das contas certas, é essa a ideia? Não, eu acho que a política das contas certas é um património coletivo do Partido Socialista, não é do Secretário-Geral A ou do Secretário-Geral B. Foi muito importante para o país e foi também muito importante para o PS, eu devo dizê-lo. Mas Pedro Nuno Santos tem uma visão diferente no uso do excedente orçamental, não é? Vamos ver. Por exemplo, é contra o Fundo Medina, por exemplo. Eu acho que o Fundo Medina é uma boa ideia. Isso sempre achei. Pedro Nuno Santos acha que não. Eu acho que o PS vai olhar para estas eleições e vai construir um programa eleitoral. Programa eleitoral que eu espero que seja construído de forma coletiva, aberta, com militantes do PS, provavelmente com personalidades que não são militantes do PS. Iremos seguramente desenhar um programa. Da última vez, que em 2015 em particular, porque das vezes seguintes nós tivemos um quadro orçamental, que era o quadro orçamental do Governo, quando em 2015 disputámos eleições, o Dr. António Costa fez uma coisa que me pareceu bastante inteligente. Foi definir um cenário macroeconómico e, a partir dele, definir um conjunto de políticas. A confiança em torno das contas certas é muito importante isso. A maior proteção que nós temos para os salários e para as pensões dos portugueses e para a carga fiscal, já agora que muitos assumem e evocam como um tema, a maior proteção que temos são as contas certas. E por isso, é esse cenário macroeconómico com políticas públicas no quadro da social-democracia, do socialismo democrático, que nós vamos ter que apresentar aos portugueses. Portanto, algumas dessas questões devem ser vistas no quadro geral das políticas. Vou dar só um exemplo. Isso já não devia estar a ser apresentado neste momento, não é um erro, porque o tempo está a passar. Bem, o tempo é o tempo que temos dado à circunstância. Eu acho que pedir mais velocidade é capaz de ser... Nós tivemos eleições no sábado e nós estamos a conversar... Mas não se conhece a equipa, por exemplo, nessa altura, antes de ser conhecido, já se conhecia quem era aquele programa dos sábios, falava-se nos sábios, não é? De onde saiu até o Ministro das Finanças. A expressão de sábios é uma coisa... Mas eu estou a dizer que foi a que ficou, que pegou. Sim, na altura. Mas eu devo dizer e saiu de lá o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Portanto, e secretários de Estado e outras coisas. Também, exatamente. Agora, o que é que eu devo dizer? Vamos lá ver, nós tivemos eleições este fim de semana que passou, nós... agora, perdoem uma expressão prosaica, quase em jeito de brincadeira, agora mete-se o Natal, e nós temos congresso na primeira semana de janeiro.
E eu penso que a primeira semana de janeiro é o Congresso do partido, é um momento importante de afirmação do partido, espero que seja um momento de afirmação da unidade do partido dentro da sua diversidade e da sua pluralidade. E nesse momento nós começaremos a vislumbrar aspectos que dizem respeito ao programa do Governo e em particular ao programa eleitoral do Partido Socialista. Portanto, esse é o tempo que temos para umas eleições que são 10 de março, portanto teremos um janeiro muito exigente e um fevereiro muito exigente. Agora, o tempo que temos desta vez é muito diferente do tempo que tivemos em 2015 para preparar o processo eleitoral. E, portanto, há essa grande exigência de tempo. Agora, pedir que umas eleições que foram no sábado e que estamos a meio da semana, mais ou menos, esta semana estamos a fechar um conjunto de questões, penso que é difícil. Quanto ao Fundo Medina, que era uma pergunta que me fez, eu queria deixar a seguinte nota. Há uma clara diferença entre despesas de investimento e despesa corrente permanente. E desde o ponto de vista orçamental... Uma das dúvidas do Presidente da República em relação ao Fundo Medina, curiosamente. Sim. E, portanto, nós não podemos trocar as necessidades de investimento com aquilo que é a construção de despesa certa e permanente para o futuro. Ela não tem a mesma natureza. O Fundo Medina surge num quadro, não é apenas num quadro em que, com o processo inflacionista, nós temos um saldo positivo desde o ponto de vista orçamental. É curioso que hoje estamos aqui a discutir o problema de ter um saldo positivo, mas isto, para quem anda nesta vida há uns anos, percebe que isto é toda uma transformação da vida política portuguesa e, em particular, das contas públicas portuguesas. Mas este saldo positivo, por exemplo, podia reforçar o investimento público. Agora, nós estamos a reforçar o investimento público até o limite da capacidade de absorção da própria economia portuguesa. Vamos lá ver. Nós temos o Plano de Recuperação e Resiliência em execução. Temos o PT 2020 ainda a fechar e a ser executado. Estamos a lançar o PT 2030. Ou seja, há um conjunto de recursos financeiros, maioritariamente vindos de fundos comunitários, que está a ser injetado na economia portuguesa. A própria economia portuguesa tem a sua capacidade de executar e de fazer. Nós não multiplicamos por 3 ou por 4 o número de empresas de construção civil ou o número de prestadores de serviços em determinadas áreas. Por isso, quando o país tem um saldo e pensa que esse saldo pode ser para investimento, tem que perceber se tem condições de reforçar um investimento neste momento ou se as condições de absorção da economia são de tal forma que é melhor guardar parte desses recursos para um momento futuro. E é esse o caso? Quando se transporta o saldo orçamental para despesa corrente e despesa corrente com impactos futuros, permanentes, que não investimento, mas despesa associada a salários e outras despesas correntes, então nessa circunstância nós estamos a deteriorar o saldo estrutural. E o saldo estrutural este ano, 2023, aponta o Orçamento de Estado será 0. 2024 aponta para uma degradação do saldo estrutural para um déficit de 0,1. Apesar do saldo orçamental ser positivo, o saldo estrutural ser 0,1 negativos. Portanto, um déficit de 0,1. Portanto, é este equilíbrio que permite dizer que, utilizando em dívida pública, que é o caso, porque seria um fundo constituído em dívida pública, é como se o Estado comprasse a própria dívida pública e constituísse a partir daí. E não valia mais amortizar a dívida pública? No fundo é isso que está a fazer, está a comprar a própria dívida. Mas pode amortizar certo? Diretamente e baixar os custos de financiamento nos mercados, por exemplo. É isso que, em grande medida, mas isso leva ainda a uma aceleração maior da redução da dívida. Ou seja, o bom senso manda que Pedro Nuno Santos possa aproveitar esta ideia do Fundo Medina. Ele deve ser bem refletida. Agora, mais uma vez, eu não quero... O Pedro Nuno Santos, nós, o PS, que vai a eleições no dia 10 de março, que tem este bom legado da governação de 8 anos, que deve inovar, deve melhorar, deve ter propostas novas, deve ter a capacidade. Ainda ontem o secretário-geral disse, e eu concordo muito, quer dizer, nós cumprimos programas do governo e cada vez que terminamos há outro para fazer e há novos problemas para resolver. Mas devemos refletir coletivamente e dizer que, a partir de um cenário macroeconómico
a partir do desenvolvimento de políticas públicas, seguramente algumas dessas questões podem ser Então, ponderadas. o que me está a dizer é, no seguimento da última noite eleitoral interna no PS, em que José Luís Carneiro falava da necessidade, até pelo bom resultado, pela boa derrota, se quisermos, que teve, que era necessário garantir a unidade do partido e a pluralidade, e o próprio Sr. Deputado, líder parlamentar do PS, disse que, além das pessoas, era também necessário garantir uma unidade programática. Sim. Ou seja, o que me está a dizer é que esperam convencer Pedro Nuno Santos a incluir outro tipo de propostas naquelas que venham a ser as políticas e o programa eleitoral do PS, por exemplo, no Fundo Medina, é o que me está a dizer, não é? Eu não quero convencer. Eu acho que nós temos que ter um processo participado. Falou de uma boa derrota. De facto, 37, 38%... Quem falou foi José Luís Carneiro. 37, 38% é um resultado que, não deixando de ser uma derrota, é um resultado assinalável. De todas as formas, é um processo. E o processo de unidade, na minha opinião, e eu disse-o na própria noite de sábado, começa por ser a capacidade de coletivamente definirmos um programa eleitoral que queremos transformar em programa de governo. E não essa pode pluralidade... ser uma coisa autocrática do líder. Não parece que quer que seja essa a vontade do Pedro Nuno Santos. Eu acho que bem pelo contrário. Ele é o líder... Esperam moderar as propostas de Pedro Nuno Santos? Aquilo que digo, ele é o líder secretário-geral de 100% dos socialistas. Isso não... Vamos ver... Quer dizer, não há... Ele é líder e secretário-geral do PS de 100%. É o nosso secretário-geral. E é essa construção coletiva dos 100% que temos que fazer. Como eu disse no sábado, o PS não vai às postas a eleições. É o PS inteiro, é 100% que vai a votos. E esta promessa, por exemplo, de Pedro Nuno Santos de querer recuperar o tempo integral de serviço dos professores, é um risco depois de o PS e o Governo ter dito aquilo que disse? Remeto para a mesma resposta que dei ainda há pouco. Essa proposta, essa questão concreta dos professores, nunca foi vista pelo Governo, já agora nem pela coordenação política, como uma questão apenas dos professores. Porquê? Porque aquilo que nós tivemos foi um congelamento das carreiras na generalidade da administração pública. Mas como Pedro Nuno Santos diz, esta dos professores é que abrange mais... o bolo é maior. Vamos ver. As estimativas que se fazem para o conjunto das administrações públicas, e são estimativas que eu acho que devem ser aferidas. Aliás, é curioso porque o líder do PPD-PSD disse que queria fazer a reposição, depois disse que ia pedir ao UTAU, e a UTAU parece que ainda nem começou a fazer as contas. Não tem condições, não tem Diz mais... que não tem condições, é curioso, veremos, diz que não tem condições, e por isso neste momento nós estamos a discutir propostas, em particular a do PPD-PSD, não sabendo quanto é que custa. Também falou, e a própria Alexandra Leitão falaram na recuperação de todas as carreiras, não só das especiais. Portanto, então já chegámos ao ponto que eu queria. Portanto, nós sempre vimos isso no conjunto. E dentro de um cenário macroeconómico, foi o cenário macroeconómico que sempre foi carreado para todos os orçamentos de Estado, inclusive para o Orçamento de Estado de 2024. E por isso, quando o PS agora preparar o programa eleitoral, aquilo que nós temos que perceber é, dentro dos objetivos da participação de Portugal na zona do euro, dentro daquela que é a sustentabilidade das contas públicas, dentro da trajetória que nós temos que fazer, e já agora, devo dizer, grande parte desta liberdade é a nossa liberdade construída por 8 anos de governo. Esta liberdade de estar a discutir é esta. Sendo que, eu vou dizer, há um conjunto de portugueses a quem nós já não podemos recuperar nada. Há um conjunto de portugueses que emigrou, há um conjunto de portugueses que foi despedido ou que se teve que despedir e que depois teve um posto de trabalho onde foi ganhar menos, porque essa foi a realidade que o país viveu até 2015. Há um conjunto de portugueses que, não sendo funcionários das administrações públicas central e local, viu o seu salário ser congelado uma década. E por isso nós temos que perceber que há um equilíbrio nestas políticas. Não há nenhum governante, e muito menos nenhum político, que não gostasse de poder fazer aumentos nominais superiores. Tem que o fazer de forma equilibrada para garantir que nós não perdemos os passos
que damos. A expressão que o Dr. António Costa usou muitas vezes era não dar um passo maior que a perna, o que já agora irritava profundamente algumas das bancadas à nossa esquerda. Mas não dar Neste caso também Pedro Nuno Santos. Foi membro do governo, não me parece que O João Costa, o Ministro da Educação, também é membro do governo e negocia num sentido com os professores diferente daquele que defende. Isso vai ter que perguntar ao João Costa. Não, ele afirmou. Como membro da coordenação, o João Costa defendeu as posições que eram do governo e que eram as suas como ministro. Nós não enjeitamos o nosso passado, isso não me parece muito curial. E acho que percebo que ele, como Ministro da Educação, tenha uma ambição para no futuro poder fazer mais do que nós conseguimos fazer até agora. E isso toca-nos a todos. Todos nós queremos fazer mais do que fizemos até agora. Agora, temos que olhar para esse assunto com a consciência de que o país precisa do PS, que a credibilidade das contas certas é um património do país, mas que foi construído connosco, com o PS, e que os portugueses valorizam coletivamente muito a ideia de que cada vez que damos um passo, ele é seguro. E nessa dimensão, é um passo seguro. o cenário macroeconómico que for discutido e que nos levar à ideia de programa eleitoral, deve considerar todas as alternativas. E, portanto, o Pedro Nuno Santos, o nosso secretário-geral, em momento algum colocou em causa as contas certas como um património importante do partido e do país, eu diria ao contrário, do país e do partido, e por isso é nessa construção que o fará. Aliás, esperam estar envolvidos, a Ala Carneiro espera estar envolvida neste desenho macroeconómico. Ala Carneiro parece-me... Ala Carneiro é uma maneira de é uma simplificação. É uma simplificação. Não, eu já disse que a ideia não serem apenas pessoas, é ser programático. E eu acho que é muito útil que o partido se sinta todo representado no programa eleitoral que vai defender. E nós queremos estar ao lado do secretário-geral para esse momento. Pessoas, mas agora, já que falou em pessoas, e nas pessoas, no que diz respeito às listas de candidatos a deputados, aqueles 36% ou 30%, ou um pouco mais, que José Luís Carneiro teve, acha que devem estar espalhados também nas listas de candidatos a deputados do PS, sendo que o secretário-geral pode indicar apenas até 30%, cabendo o resto às federações, portanto será difícil. É um equilíbrio. São os 37% ou 38% que o José Luís Carneiro teve, são um resultado eleitoral interno. Nós vamos ter um congresso, e espero que o congresso seja um congresso de unidade e de coesão. A seguir serão os órgãos do partido a tomar decisões, será a Comissão Política Nacional, o Secretariado Nacional. Portanto, eu acho que começar a fulanizar excessivamente esta questão é um mau primeiro passo. Na minha opinião, há protagonistas que apoiaram José Luís Carneiro e há protagonistas políticos do PS que apoiaram o Pedro Nuno Santos e há protagonistas políticos que não apoiaram nenhum, já agora, que continuam a ser um ativo e património muito importante do PS para enfrentar os processos eleitorais. E isso mantenho. E o PS não tem tradição de fazer cortes violentos, aliás, como tem outros partidos, quer a nossa direita, quer a nossa esquerda. Aliás, ainda há pouco tempo, eu não quero entrar em questões internas, mas há pouco tempo um dos novos partidos teve práticas de purga dos mais antigos partidos, não é? Aquilo que está a acontecer num dos partidos do espectro à direita é elucidativo do que é um debate eleitoral que acaba mal, quando até os resultados internos foram bastante interessantes. E refiro-me evidentemente à Iniciativa Liberal. E a Carla Castro. Agora, que era uma boa deputada, como se sabe. Agora, aquilo que nós temos como tradição é coesão, apoio ao secretário-geral, um alinhamento programático, porque não há grandes divergências programáticas muito significativas, somos todos socialistas, sociais-democratas, verdadeiramente sociais-democratas, e é essa construção que temos que fazer no futuro próximo. Onde, com um secretário-geral e com um conjunto de órgãos eleitos, vamos construir esse programa e essas listas que mais à frente José Luís Carneiro, aqui neste decididas. Mesmo programa, abriu a porta a que, caso fosse eleito o secretário-geral, Pedro Nuno Santos faria parte do Secretariado Nacional. Pedro Nuno Santos deve chamar também José Luís Carneiro ou algumas das personalidades mais fortes que o acompanharam nesta campanha? O Secretariado Nacional é uma decisão do Secretário-Geral e da sua equipa. Há abordagens diferentes, eu não vou entrar nessa discussão.
Acho que os órgãos do partido vão muito além do secretariado e, portanto, essa é uma discussão para política, termos. não é? Comissão Política Nacional, a Comissão Nacional, isso é um tema para discutirmos mas não no acha Congresso. que devem espelhar essa tal pluralidade de que já falou? Não, eu acho que devem espelhar a diversidade e a pluralidade, e a coesão interna traduz-se. Tem essa expectativa, ou constrói-se. Então? Não sou eu, são todos os dirigentes do partido. Não é? Todos os dirigentes do partido, quer de um lado, quer do outro, têm a expectativa de sermos capazes, em conjunto, de construirmos uma solução ganhadora para o dia 10 de março. Naquelas listas habituais da direção no Congresso, espera que Pedro Nuno Santos consiga trazer para a lista da Comissão Nacional essas personalidades. Assim, E que não surjam listas alternativas que signifiquem uma descoesão. O partido não deve ficar enquistado nas personalidades e nos protagonistas que tem. Eu já agora devo dizer, quer dizer, é evidente que o partido, neste novo ciclo, tem que ter alguns protagonistas novos, deve ter protagonistas novos, gente mais nova ou menos nova, que se soma aos vários órgãos do partido. Nós não somos um partido, desde esse ponto de vista, que, assumindo a diversidade, a pluralidade e a coesão interna, que não se renove, que não faça surgir novos protagonistas. Quer dizer, mal seria, porque senão nós próprios nunca teríamos chegado a protagonistas políticos. Quer dizer, no meu caso, a liderança parlamentar, o Pedro Nuno, secretário-geral. Quer dizer, o partido, felizmente, tem essa capacidade de ligação à sociedade portuguesa que faz com que emerjam, naturalmente, novos protagonistas. Aquilo que queremos é um partido aberto à sociedade e que reflita essa pluralidade que também foi trazida para a discussão interna pela candidatura de José Luís Carneiro. Eu gostava só de lhe fazer uma pergunta ainda sobre Pedro Nuno Santos. Teme que Pedro Nuno Santos, como primeiro-ministro, possa agir ou decidir mais por convicção do que por ponderação? Essa questão remete para os perfis individuais de cada um. Por isso mesmo. Sabe que, sem prejuízo dessas características pessoais que cada um de nós tem, há momentos em que, quando exercemos um cargo em concreto, esse cargo, pela responsabilidade que temos, determina muitas vezes a forma como tomamos decisões e até como nos relacionamos com os outros. Eu sou líder parlamentar neste momento. Tenho uma bancada com mais 119 deputados. Eu às vezes costumo dizer, com exceção do Sr. Presidente da Assembleia da República, os outros 118, para além de mim próprio, todos eles têm características diferentes e obrigam a que o líder parlamentar tenha uma intervenção direta. O facto de eu ser líder parlamentar fez com que eu tenha tomado muitas vezes decisões que são decisões de consenso, de convergência, de auscultar sensibilidades, de perceber perspectivas diferentes, que é bastante mais complexo do que quando era secretário de Estado da Internacionalização e tinha uma área específica de governação, uma área governativa própria, e conversava deste conjunto de questões com o ministro na altura da tutela, que era o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, tomava decisões de outra forma. Quando se chega a primeiro-ministro, como foi o caso do Dr. António Costa, mas se viermos mais atrás, como foi com o próprio Dr. Pedro Passos Coelho, entre outros, a forma como se constroem soluções é diferente. E o país não conhece essa construção de soluções num indivíduo, num protagonista político que nunca foi primeiro-ministro. Há aspectos que evidentemente são características próprias, mas o primeiro-ministro, e deixe-me dizer que, tendo participado na coordenação política nos últimos anos, o primeiro-ministro não tem uma vida fácil e não tem uma vida invejável. Bem pelo contrário. Percebe-se que a construção de soluções é particularmente complexa. Pelos interesses legítimos, não estou a dizer que são ilegítimos, que se sentam à mesa cada vez que discutimos um tema, da habitação aos transportes, passando pelas finanças públicas, à coesão do território e aos municípios, para falar só destas áreas, há outras. Por isso, a construção de uma decisão no quadro do governo é bastante mais complexo que a decisão de um homem. E por isso, esse exercício é um exercício fino, muitas vezes, de auscultação de diferentes sensibilidades, de articulação com o grupo parlamentar, porque o grupo parlamentar já agora muitas vezes discorda e, discordando, diz ao governo, olha, nós não gostávamos de aprovar isto assim, nós gostávamos de aprovar uma lei mais com estas características. Portanto, essa construção é uma construção que molda também a forma como se tomam decisões.
portanto, o primeiro-ministro Pedro Nuno Santos, que queremos que seja, a partir das eleições de 10 de março, terá um quadro de decisão que é completamente diferente daquele que tinha como Ministro das Infraestruturas ou como Secretário de Estado. E, portanto... Em que houve uma espécie de uma bravata e de uma provocação naquela decisão sobre o novo aeroporto, que foi tomada praticamente a solo. E que foi assumida pelo próprio no dia seguinte. O bom senso manda também que isso não aconteça. Como está a ver, essa questão que coloca é bem o sinal de como a posição do Primeiro-Ministro é a do Primeiro-Ministro e não é a de um Ministro em concreto. Sim, mas o risco também é maior de haver decisões imprudentes tomadas por um Primeiro-Ministro. O que me está a dizer é que o peso da responsabilidade do cargo... O peso da responsabilidade do cargo é muito significativo. Repare, mas a pessoa é a mesma. Eu fui membro do governo, a pessoa é a mesma, mas eu fui membro do governo durante a pandemia, por exemplo. Ficará para o meu currículo. Na altura tivemos que tomar muitas decisões. Eu humildemente era secretário de Estado. Reparo o que era o primeiro-ministro na altura. Tivemos decisões muito difíceis, desde dizer que as pessoas não saíam de casa, a ter que ir comprar vacinas, os ventiladores chegavam ou não chegavam da China, as máscaras. A decisão é tomada num quadro de grande complexidade e com a participação de muitos atores. O primeiro-ministro Pedro Nuno Santos, quando for Primeiro-Ministro, é Primeiro-Ministro, não é Ministro das Infraestruturas nem Secretário de Estado. E, portanto, toda esta responsabilidade o perfil terá de ser diferente daquilo que foi até agora como Ministro das Infraestruturas. Perfil não sei. Ele tem uma... Perfil não sei. Ele tem as suas características próprias. Mas o modus operandi, é isso? Tem que mudar o modus operandi? Não é o modus operandi que muda. O quadro de decisão será completamente diferente e devo dizer que... eu percebo hoje que o Dr. António Costa, estando naturalmente triste pela circunstância da saída, garanto-lhe que há seguramente alguma dimensão dele que percebe que o facto de deixar de ser Primeiro-Ministro também tem um lado, se quiserem, pessoal, íntimo, muito positivo, que é a pressão a que esteve sujeito durante 8 anos. É uma pressão única. Por falar em António Costa, acha que António Costa ainda poderá, no futuro, ter condições para voltar a liderar o PS? Eu acho que isso não lhe passa pela cabeça, desculpa a expressão assim tão direta. Vamos lá ver. Os ciclos começam e acabam. O Dr. António Costa pode ser, e será, muito útil ao PS, pela fortíssima ligação que tem à população. Nas europeias? Eu não diria que não. Nas europeias... Encara-o como um possível cabeça de lista às europeias, sobretudo se a questão judicial, ou a questão que ainda nem se sabe bem o que é que se trata, sim, é verdade, tiver resolvido nem sabemos o que é que se trata até essa altura. Eu acho que o Dr. António Costa é um ativo do partido e tenho a absoluta convicção que qualquer secretário-geral gostaria de contar com o apoio dele e com o protagonismo dele. Para as europeias ou para outra circunstância. Presidenciais, não é? Ou qualquer outra circunstância. O Dr. António Costa sempre recusou liminarmente. Mas o que é que preferia? Olha, eu começava por preferir que este tema no Supremo acabasse. E depois disso? E depois disso, acho que o Dr. António Costa tem todas as condições de ser um protagonista da política internacional, onde hoje é um ator com imenso valor e é um ativo do país. Devo dizer que no Conselho Europeu é provavelmente dos primeiros ministros mais antigos que se senta no Conselho. É provavelmente na família socialista o protagonista mais unânime e, portanto, desde o ponto de vista do conjunto de arranjos típicos no quadro europeu entre a presidência da Comissão, a presidência do Conselho, a presidência do Parlamento Europeu, etc. Mas alguns exigem, no caso do Parlamento Europeu, exigem que ele seja eleito eurodeputado. No caso do Conselho Europeu já é diferente. Vivemos no quadro que conhecemos, vivemos também no quadro em que o Dr. António Costa considerou que aquela suspeita não lhe garantia condições de continuar como Primeiro-Ministro e, portanto, nesse quadro eu acho que temos que ter muita reserva e deixar ao Dr. António Costa o espaço para ele tomar as decisões que entendem. Os socialistas gostam do Dr. António Costa e, como gostam do António Costa, estão sempre na expectativa dele poder vir a ser útil ao Partido Socialista nas batalhas que temos que enfrentar. Sim, nas europeias seria um cabeça de lista que o PS podia aproveitar. Com certeza, mas eu acho que também temos outros potenciais candidatos que são muito bons. Portanto, não vamos começar a dizer que o Dr. António Costa era o melhor, diminuindo uma outra solução.
Eu acho que o Dr. António Mas Costa... gostaria de o ver como cabeça de lista às europeias? Seria bom sinal até pela questão do... Isso seria bom sinal, porque significaria que esse assunto está resolvido. Agora, há muitas batalhas para travar e, portanto, eu acho que temos muitos protagonistas para essas batalhas. E em relação a Eurico Brilhante Dias, está disponível para integrar as listas às legislativas, para continuar a ser líder parlamentar? Cada ciclo tem as suas equipas e eu não vou falar sobre as equipas do próximo ciclo. Isso não faz sentido. Mas está disponível? Eu estou disponível para o meu partido sempre e, evidentemente, que como líder parlamentar tenho responsabilidades acrescidas, levar uma equipa coesa até ao fim. Apenas dei o meu apoio político à candidatura do José Luís Carneiro depois de fechar o orçamento, porque entendi que isso era uma condição para manter o grupo parlamentar coeso num momento decisivo, que era a aprovação do orçamento de 2024, onde já muitos dos deputados tinham sinalizado as suas opções. E, portanto, eu continuo absolutamente disponível para ajudar o meu partido, para ser um protagonista político como fui até agora e para estar ao lado do secretário-geral. Sim, Peço desculpa. No governo também, tendo em conta até que já foi secretário de Estado. As equipas do próximo ciclo. Nós não devemos andar a queimar etapas. Eu, já agora, não pedi para ser secretário de Estado, não pedi para ser líder parlamentar. A vida foi acabando por me apresentar desafios que foram sempre encarados dessa forma, com responsabilidade política. E apoiei o Dr. António José Seguro, secretário-geral, apoiei-o nas primárias e isso não me diminuiu como deputado, muito bem pelo contrário. Na altura, o Presidente Carlos César deu-me logo uma boa encomenda, que foi ser relator da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banif. E depois, portanto, essas questões não são muito relevantes. Há uma coisa que eu preservo sempre para mim, e isso é muito importante. É uma absoluta liberdade. E, por isso, eu acho que foi com absoluta liberdade que apoiei o Dr. António José Seguro, que afirmei a minha posição, historicamente é conhecida como contrária à Constituição da Geringonça. Fui sempre solidário com o partido e, no momento em que entendi que devia fazer uma escolha, fiz a minha escolha num debate interno. Continuo disponível para servir o partido. E, aliás, ainda ontem estive sentado ao lado do secretário-geral Pedro Nuno Santos na bancada parlamentar. É assim que deve ser. O pior que podia acontecer é termos militantes socialistas que, num debate interno entre personalidades e entre perspectivas diferentes de evolução do partido e da política portuguesa, se sentem coartados ou sentem que a sua posição... Eu gosto de afirmar a minha liberdade e aquilo que penso em cada momento. Foi isso que fiz. Gostei de colaborar, foi um gosto, com o Dr. António Costa na coordenação política nestes últimos anos. Tive um grande gosto em ser secretário de Estado de Internacionalização, em que tive, já agora, um grande ministro, o professor Augusto Santos Silva, e com ele aprendi muito. E por isso, o meu papel neste momento é, sendo um protagonista político de primeira linha do partido, eu sou líder parlamentar, a minha disponibilidade é a de colaborar com o secretário-geral para os combates futuros. O Parlamento funciona até 15 de janeiro. Já não há tempo de fazer grandes iniciativas, mas até lá ainda há decisões e votações importantes, sim. O Partido Socialista insistiu, por exemplo, muito nas alterações ao Estatuto das Ordens Profissionais. O Presidente da República chumbou algumas delas e também, entretanto, o Tribunal Constitucional teve uma decisão sobre a questão dos metadados. Como é que o Partido Socialista vai agora decidir sobre os metadados, por exemplo, tendo em conta que tem insistido muito nesta necessidade? Nos metadados, não estamos num quadro de um veto político, estamos no quadro de um chumbo do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional considera que uma das alíneas não respeita o quadro constitucional. E aquilo que estamos a fazer é uma análise ao acórdão do Tribunal Constitucional, uma análise cuidadosa. Não esqueço que o diploma aprovado era um texto de substituição conjunto, em particular com o PPD-PSD, e que isso, se for possível,
nos deve levar a uma reflexão que permita votar um novo texto, corrigindo, eventualmente, dentro dos limites em que isso seja possível, o texto que aprovámos no Parlamento. Em conjunto também, articulando com o PSD. O texto era conjunto, não faria sentido. Mas essa articulação está a acontecer? Nós ainda estamos a analisar. E, portanto, nós estamos a analisar o acórdão. Mas, metodologicamente, o que faz sentido é, da análise, olhar para o assunto e perceber se ainda o podemos resolver até 15 de janeiro. Mas, aliás, o último dia de plenário será 11 de janeiro, em bom rigor. Mas é possível ainda, antes da dissolução? Faríamos um esforço para poder perceber como o faríamos. E esse é um caminho, porque o país precisa. Agora, o problema não é português, como se sabe. Não é? Nós temos um problema de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem vindo a colocar questões importantes sobre a conservação de metadados e sobre o período de conservação desses metadados das comunicações eletrónicas. E essa tem sido uma restrição, que é uma restrição que tem feito com que noutros Estados-membros também tribunais constitucionais tenham vindo a dizer que as normas aprovadas pelos seus parlamentos sejam também inconstitucionais. E como é que é possível dar a volta ao veto? Não é fácil. Se calhar o mais fácil seria termos uma boa solução europeia. Ou seja, uma retificação que permitisse uma outra, dentro do ordenamento jurídico europeu, alguma coisa que colmatasse ou desse resposta à jurisprudência do Tribunal de Justiça e, a partir daí, poderem os Estados-membros avançar. Portanto, a alteração mas tem que vir de fora, acho... Mas nem essa é garantida, não é? Nem essa seria garantida. Ainda acho que dentro do quadro constitucional vigente em Portugal, considerando o acórdão, eu acho que ainda há espaço para olharmos para uma solução que teria que ser bastante criativa e inventiva de resolver este problema. Em que sentido? No sentido de podermos olhar para aquilo que é conservação e o acesso a dados para efeitos de investigação em sede judicial, com a tutela de um juiz. É disto que estamos a falar. E, portanto, eu não sou um especialista e, portanto, não sou sequer de direito, mas, evidentemente, é um tema que temos trabalhado nos últimos tempos com proximidade. Eu penso que podemos dar alguns passos em frente, sempre com esta questão muito difícil de resolver. Ordens, o PS vai confirmar os estatutos que foram votados pelo Presidente da República, sendo que mesmo os que não foram votados houve alguns recados, e sendo que o próprio PS já admitiu que o processo não foi muito bem conduzido, não é? Em termos parlamentares, que houve aqui demasiada pressa. Nós temos um conjunto de obrigações no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência. E dentro desse quadro, há uma das obrigações é a diminuição dos atos reservados, os atos próprios das profissões reguladas. Isso é uma obrigação. E essa obrigação deve ser cumprida. Que já vinha do tempo da Troika. Isso vem até de da bastante anos. Da OCDE, a Troika, sim, as recomendações da OCDE anteriores. Mas para além desse compromisso, há um compromisso político do Partido Socialista. Ou seja, nós não podemos continuar a ter um conjunto de atividades em que o acesso é de tal forma condicionado que é como se tivéssemos, perdoem-me a expressão, não uma lei de condicionamento industrial, mas uma espécie de lei de condicionamento profissional. E isso não é possível. Isso mata o acesso dos mais jovens às profissões. Isso mata a liberdade de escolha de muitos dos consumidores perante alternativas. Portanto, isso não é aceitável. Mas isso significa que vão confirmar? E isso é uma luta que o Partido Socialista tem, que mantém, e, portanto, eu diria, e eu não quero avançar decisões que só posso afirmar depois de uma reunião do grupo parlamentar, porque há aqui uma democracia interna que eu gosto de respeitar. E já agora, com o secretário-geral em funções, que também é importante dizê-lo. Agora, na minha opinião, os passos seguintes, olhando com cuidado, porque fazemos sempre, para as comunicações que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, faz ao Parlamento, eu não acho razoável que o Partido Socialista chegue às eleições de 10 de março sem resolver este problema, sem resolver uma questão que é de justiça social. O Partido Socialista fez um enorme exercício no Parlamento. Peço desculpa interrompê-lo, mas a única forma de resolver até 10 de março é confirmando. Não há outra.
a sua conclusão é clara como a água. Por isso, eu tendencialmente diria, eu já disse, não quero colocar a questão, a minha perspectiva tendencialmente é dizer, o PS deve confirmar na Assembleia da República. E devo dizer que foi um tema particularmente... Foi apressado, sim, perante o quadro do PRR. Foi um tema pouco pensado? Não foi um tema pouco pensado. Os diplomas saíram da Assembleia da República iguais ao proposto pelo Governo na proposta de lei? Não. O grupo parlamentar do PS e os outros, já agora, deram contributos muitíssimo relevantes para melhorar. Na ordem dos arquitetos, na ordem dos advogados, aliás, com uma lei própria sobre os atos próprios dos advogados e dos solicitadores, na ordem dos engenheiros, se eu estou a falar de alguma... Na ordem dos médicos também. Agora, não me parece razoável chegar ao fim desta legislatura com um processo que não significa que retificações depois não possam ocorrer. Há mais vida depois de março. E se tudo correr bem com um governo do PS. Agora, as ordens profissionais têm-se constituído como órgãos que parecem emanações do Estado Novo e do Estado Corporativo. E isso não é razoável. Não é razoável. E, nesse sentido, este combate, que é um combate também pelos mais jovens, mas também pela liberdade de escolha, sem prejuízo de percebermos que as profissões reguladas são reguladas porque são reguladas no interesse público, no interesse de todos, e não no interesse da profissão. Porque não está em causa o interesse da profissão. As ordens não são sindicatos. As ordens não são sindicatos. Quando nós discutimos com sindicatos, quando estamos no governo, discutimos com sindicatos. As ordens têm atribuições públicas de defesa do interesse geral. E por isso é preciso ordens onde respire, onde entre ar fresco, afastando essa ideia de um Estado corporativo, que é isso que não pode ser. O Presidente da República tem esta semana mais uma sessão de cumprimentos de boas festas, quer com o Governo, quer com o Parlamento. De resto, vai estar com o Presidente da República. O PS vai dizer exatamente o quê? A Marcelo Rebelo de Sousa, obrigada por... Nos cumprimentos de boas festas, é isso que se deseja, não é? Portanto, boas festas e um bom ano novo. Eu acho que as instituições devem não só manter a cordialidade, mas a cooperação institucional. É isso que o PS tem sempre defendido, mesmo quando naturalmente discorda de Sua Excelência Sr. Presidente da República. Aliás, tem discordado mais ultimamente, é bem verdade. Acho que qualquer análise de frequência percebe-se que o número de discordâncias aumentou, mas isso não nos deve inibir na cordialidade institucional, de não só desejar boas festas ao Sr. Presidente da República, mas como um bom 2024, porque evidentemente nós temos coletivamente um ano 2024 muito desafiante, e o Sr. Presidente da República também, porque o resultado das eleições neste momento é incerto, a possibilidade de se instalar no país um bloqueio institucional. Eu não queria usar a expressão que no outro dia que ainda há pouco foi usada pelo Sr. Primeiro-Ministro, a instalação de uma certa bagunça. Devemos fugir dessa ideia de bloqueio institucional, e isso pode exigir, e seguramente vai exigir ao Presidente da República muita cabeça fria e muito sentido de Estado. A tendência pode ser para uma terceira dissolução? É preciso votar no PS. Acho que é o melhor remédio para essa solução. Sim, para que isso não se instale no país. Sim, mas é porque António Costa já veio trazer esse fantasma. Não é um fantasma, é uma realidade muito objetiva. Há esse risco. Que ressalta de qualquer sondagem. Vamos lá ver. Aquilo que eu digo eu já no passado disse que havia riscos de que o país tivesse um bloqueio institucional e de não termos um governo imediatamente a seguir às eleições. Isso em particular, se levássemos a sério, eu já disse que não levo, a afirmação do líder do PPD-PSD que nunca se coligaria com o Chega. Não é? Essa circunstância de bloqueio é
preocupante. E, portanto, nós tínhamos e temos uma maioria absoluta construída a partir de janeiro de 22, porque os portugueses escolheram ter estabilidade. Esta maioria de 120 deputados não fraquejou em nenhum momento. Eu, como líder parlamentar, devo dizer que ao longo desta legislatura todas as votações foram criteriosamente analisadas e permitiu garantir a estabilidade política ao país. Estamos a trocar isto por um cenário de grande incerteza. Isso será exigente para todos os atores políticos e também, naturalmente, para o Sr. Presidente da República. Agradeço a Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista. Está assim terminado mais uma Hora da Verdade, que regressa na próxima semana, e de registar que este programa teve a assistência técnica de Rui Glória.